Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia, tá? Eu só silenciei vocês aí, só para a gente não ver nenhum barulho aleatório, tá bom? Mas quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, fique à vontade. Nós tivemos ontem uma determinação, né, judicial que fez com que a gente ficasse novamente, todos da sua casa, né, sem um encontro presencial na Examarch, mas vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos dar continuidade ao conteúdo agora da segunda avaliação, né, já que passamos desse primeiro momento da nossa primeira prova. E hoje é um dia, gente, que nós vamos ter a aula, nós vamos ver os slides. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, que é um pouco longo, a respeito do vício em álcool, e nós temos uma ligeira atividade para fazer. Então, eu gostaria muito que vocês, né, prestassem bastante atenção no que a gente vai falar hoje. Fiquem à vontade para fazer os comentários de vocês. Eu acredito que o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que tem uma importância não só para crianças e adolescentes, mas também tem uma importância muito grandiosa dentro da perspectiva da nossa sociedade como um todo, tá bom? Eu vou espelhar aqui os slides, só um momento. Vocês estão conseguindo ver os slides, gente? Sim ou não? Sim, professor. Sim, sim. Perfeito. Então, olhem só, gente. O nosso primeiro conteúdo que nós temos para a segunda avaliação agora, ele fala sobre drogas, né? Nós temos alguns conteúdos assim bem interessantes para falar para essa segunda avaliação. E quando a gente fala em drogas, a gente olha para esse slide e percebe que a palavra drogas, né, está escrito com vários elementos que formam, né, os principais elementos usados na sociedade. Porém, olha que interessante, quando a gente olha para uma variedade como essa, a gente podia se perguntar o seguinte: qual será, hoje em dia, a droga que mais mata no mundo, né? Será que é o crack? Será que é a cocaína? Será que é a heroína? A gente ouve, né, constantemente nos jornais a discussão que envolve o tráfico de drogas, entre outras situações. E aí não tem como a gente falar desse cenário sem discutir algo, né, que é histórico, que é o que nós chamamos da legalização das drogas, né? Esse assunto hoje em dia envolve muita discussão. Muitas pessoas são a favor da legalização das drogas e outras não, né? Cada um tem a sua opinião alicerçada em alguma coisa. Mas olha que coisa curiosa. Hoje a droga que mais mata no mundo é o álcool, né? E ela é considerada uma droga lícita, ou seja, é permitido a venda, né? Então, é meio contraditório muitas pessoas falarem que se a gente legalizar as drogas, muitas pessoas vão morrer. Na verdade, nós já temos uma droga legalizada, que é a que mais mata no mundo. O álcool mata não apenas pelo seu uso e a sua reação biológica no corpo, que pode causar cirrose, entre outros problemas, mas mata pelo comportamento que o indivíduo adota quando faz o uso exagerado do álcool, como, por exemplo, os acidentes de trânsito, que matam ainda milhares de jovens adultos por causa do uso desenfreado, tá? As drogas, gente, elas começaram a serem utilizadas no mundo em um período muito antigo, né? E por isso, olha que interessante, a gente costuma dizer que o uso de drogas é um fenômeno civilizatório. Nós vamos até discutir melhor sobre isso mais na frente, mas o que é que significa dizer que ele é um fenômeno civilizatório? Significa dizer que o ser humano, desde o início da sua organização social, ele já faz uso, né, de qualquer tipo de droga, tá? A gente tem alguns exemplos aqui, como, olha, por exemplo, na região hoje
onde é o atual Irã, há 5.000 anos antes de Cristo, eles já utilizavam o vinho, né? Na China, há 4.000 anos antes de Cristo, já se utilizava a maconha. E na América do Sul, há 3.000 anos antes de Cristo, eles já processavam as folhas de coca. Isso nos mostra que isso não é um problema atual, né? Isso é uma coisa histórica. Mas qual é o grande X da questão que envolve o ano de 2021, que é o ano que nós vivemos, e envolve o ano de 5.000 antes de Cristo? É porque o consumo exagerado e o consumo não pensado de determinadas substâncias levou a sociedade a um adoecimento relacionado ao uso constante das drogas, né? Levou as pessoas a pararem de trabalhar, de estudar, levou as pessoas a cometer crimes como assaltos, homicídios. E isso socialmente existia, logicamente, há 1.000, 3.000 anos antes de Cristo. Mas, com o avanço da globalização, esse sentido, né, essa situação se tornou muito mais presente, né? Hoje, nós, de maneira geral, claro que não são todos, fazemos uso, por exemplo, do álcool, né? Alguns são tabagistas, né? E qual é o grande segredo? Percebam, gente, que tem muitas pessoas que quando, por exemplo, fazem o consumo de cerveja, você está vendo televisão, às vezes, numa quarta-feira à noite, que habitualmente tem jogo de futebol, e aparece aquela garrafa, né, de cerveja gelada, né? As pessoas ficam até com vontade, falam até assim, nossa, me deu até vontade de tomar uma cerveja, vou ver até se eu tomo uma agora. Imaginem só que essa vontade, né, e essa indução que o álcool causa em vocês, ela já é forte. E olha que vocês não são alcoólatras, né? Então, quando a gente fala sobre o vício instalado, né, nós estamos falando de um usuário de droga que, por si só, ele não consegue largar mais a utilização desses elementos, tá? E aí, gente, olha só, falando ainda sobre essa questão civilizatória, eu vou dar um exemplo para vocês. Na nossa sociedade, né, de maneira geral, global até, mas aqui a gente percebe muito isso, tudo que envolve as relações sociais, basicamente é a presença do álcool, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa, quando passa no vestibular, o que é que tem? Na maioria das vezes é churrasco e cerveja, bebida. É um exemplo. Ah, o indivíduo, quando ele vai casar, o que é que tem? Ah, tem a festa, tem um bolo, tem bebida. Até batizado hoje, depois tem um almoço e tem bebida. Então, socialmente, o álcool, assim como outras drogas, estão ocupando posições de uma presença enorme nos nossos grupos sociais, né? E olha só que interessante, quando a gente fala da representação do álcool, ele ainda tem, olha que interessante, gente, é meio até forte falar isso, mas ele ainda tem um papel de importância dentro dos grupos sociais. Então, por exemplo, você quando está num aniversário, quando você está num churrasco que você está dando na sua casa, olha, acabou a cerveja. Não, pelo amor de Deus. Pode acabar a carne do churrasco, mas cerveja não pode faltar. Aí vão comprar cerveja. Né? No casamento, olha, todo mundo acabou todos os docinhos. Beleza, mas a bebida não pode acabar. Esse intuito de representação do álcool, por exemplo, gente, isso foi uma construção histórica, né? Por quê? Porque a presença do álcool em residências e casas, né? Ou de residências e festas, por exemplo, sempre foi um simbolismo de apropriação econômica. Então, por exemplo, olha, na minha casa, na festa, vai ter tudo que é tipo de bebida. Isso, historicamente,
é simbolismo de poder. Eu vou levantar para vocês uma história agora, e essa história ela é da época de Jesus Cristo, né? Eu não sei se vocês já leram na Bíblia, né, que Jesus estava com Maria, foram a um casamento, e no casamento acabou o vinho, né? Essa história é muito famosa, foi onde Jesus transformou água em vinho, né? Maria chegou para ele e falou sobre isso, e ele não transformou uma, uma garrafa de água em vinho. Ele não transformou 10 garrafas de água em vinho, né? Ele transformou barris de água em vinho. Sabe por quê? Porque naquela época a família ficaria taxada, né, vergonhosamente por ter deixado o vinho faltar, né, naquele casamento. Isso nos mostra, né, como a presença dessas substâncias elas se agregaram, né, de uma maneira assim tão forte que nós não podemos hoje evitar que, por exemplo, uma criança ou um adolescente vejam, por exemplo, um adulto consumindo álcool, que eles não vivenciem espaços que faça a venda, né? E aí é interessante a gente falar sobre uma coisa, né? Nós temos um aumento, né, do número de jovens adolescentes que estão consumindo álcool e outras drogas de maneira muito mais frequente, né? E por que isso tem ocorrido? Por exemplo, na década de 90, entre 1990 até 98, até os anos 2000, nós tínhamos uma grande dificuldade de menores de 18 anos comprarem, né, bebida alcoólica, por vários motivos. Um deles é o seguinte: na década de 90, o jovem ele não tinha tanta apropriação financeira como hoje em dia. Né? Então, hoje em dia, tem um garotinho que vai para a escola, ele tem R$ 50 na carteirinha dele. Na nossa época, se a gente tivesse R$ 2 na carteira, era muito dinheiro. Né? Então, por exemplo, a apropriação financeira que hoje existe é muito maior do que antigamente. Outro problema, como eu falei para vocês, é a facilidade de acesso, né, a locais de venda de bebida alcoólica. Eu até comentei com vocês o seguinte: antigamente, as pessoas precisavam ir no depósito, precisavam ir em alguma loja de bebidas ou coisas do tipo, e hoje em dia, se esse adolescente quiser, ele, através do iFood, pede um lanche e pede uma caixinha de cerveja. Isso em nenhum momento, talvez você já tenha percebido isso pelo aplicativo do iFood, do Uber Eats, seja lá qual for, não existe, gente, uma forma de filtrar, né, e de evitar qualquer tipo de venda no iFood. Então, tem gente que pode comprar um maço de cigarro, uma garrafa de uísque, uma caixinha de cerveja, e não é perceptível, né? Historicamente, associado ao consumo exagerado de álcool, nós temos também a desestruturação social de crescimento próprio, né? Quanto mais alicerçado você tiver ao uso de drogas entorpecentes de maneira geral, né, maior é a possibilidade, né, de você não agregar crescimento pessoal individual dentro da vida. E é isso que nos assusta, né? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas, quando vão fazer evolução de enfermagem, vão conversar com o paciente, eles perguntam assim: seu fulano, dona fulana, a senhora usa álcool? Aí as pessoas falam assim: uso socialmente. Vocês já ouviram, acho que, esse termo, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não existe uso socialmente do álcool. O que existe é o usuário do álcool e o não usuário. Professor, mas eu não consumo muito. Mas você é usuário, tá? Então, existe sim um usuário ou não, tá? Olha que interessante. O indivíduo, quando ele ingere qualquer tipo de droga, né, seja o álcool, a maconha ou coisas do tipo, os efeitos que elas provocam no corpo podem aparecer, em média, em até
1 minuto e meio depois do seu consumo, né? Sendo que as drogas de inalação direta possuem efeitos quase que imediatos, né? Isso nos mostra que o consumo variado de algumas drogas, principalmente as ilícitas, ou seja, aquelas que são proibidas à venda, podem causar um vício rápido nas pessoas. Inclusive, hoje, a droga que mais vicia rapidamente é o crack, né? O crack é utilizado através de um cachimbo, né? Que apenas 2 tragadas nesse cachimbo ele já é capaz de viciar o indivíduo, né, com essa droga. Pessoal, antes da gente dar continuidade, deixa eu só perguntar para vocês. Tá tendo algum problema com a internet? Vocês estão ouvindo tudo direito? Tudo certo, sim ou não? Mais ou menos, professor. Às vezes dá uma falhadinha aí, mas dá para entender. Perfeito. Qualquer coisa, gente, vocês me avisam ou podem escrever as dúvidas aí, que depois, quando eu fechar o slide, eu vejo o chat e vou responder individualmente. Mas fiquem à vontade, tá bom? Beleza. É só uma palavra, assim, enquanto o senhor está falando, que vai fazendo... Mas dá Entendi. para entender. Tá bom. Qualquer coisa, se ficarem com dúvida, pode ficar à vontade, tá? Olhem só, gente, quando nós falamos de drogas e mudanças socioculturais, nós temos várias questões, né, que estão hoje presentes. Quando eu digo hoje presente, eu digo nesse contexto histórico que nós vivemos de atualidade, né? Então, por exemplo, os últimos 50, 40 anos, mais ou menos, tá bom? Olhem só, as características desse consumo modificaram-se significativamente nas últimas décadas. Então, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Na década de 60, tá? E de 50, ou seja, entre 1950 até 1969, mais ou menos, os homens, eles eram responsáveis por 84% do consumo de álcool e outras drogas no mundo. Ou seja, as mulheres consumiam basicamente 16% de álcool, né? Em comparação aos 2 grupos, né, os homens sempre historicamente exerceram o uso de uma maneira muito mais frequente desse álcool e drogas, tá? A partir dos anos 80, o consumo de álcool e outras drogas ele se tornou frequente entre jovens adultos a partir dos 22 anos, né? Então, a gente viu uma maior frequência no consumo dessas drogas a partir dos 22 anos. A partir dos anos 2000, né, que foi o ano onde a maioria de vocês já tinha nascido, estava nascendo, né? O que foi que aconteceu? Esse consumo ele se tornou frequente a partir dos 14 anos de idade. Vocês já pararam para pensar nisso? Os jovens começaram a consumir álcool numa maior frequência a partir dos 14 anos de idade. Ou seja, uma idade, gente, muito perigosa. E o grande problema também é outro. De acordo com estudos epidemiológicos, hoje, e quando eu digo hoje, na nossa nova década, as mulheres estão consumindo mais bebida alcoólica do que os homens, né? Então, isso nos chama atenção não apenas pelo fato, né, que hoje as mulheres bebem mais do que os homens, mas isso nos chama atenção para mostrar que o álcool e o consumo de outras drogas, ele modifica os seus padrões ao longo dos anos, né? Isso nos faz imaginar que as ações de prevenção, as ações de enfermagem, elas não podem ser imutáveis, né? Ou seja, elas não podem ser concretas e únicas ao longo dos anos. Elas precisam se adaptar ao contexto histórico onde nós estamos inseridos, né? Uma vez, gente, eu estava dando essa aula e aí uma aluna falou assim, professor, por que a gente não proíbe logo a venda de tudo que é tipo de droga? Por que não se proíbe a venda de álcool, cigarro, entre outros, né?
e, enfim, livra a sociedade desse vício. Porque, gente, é como eu disse para vocês, o uso dessas substâncias é um critério social civilizatório. Nos Estados Unidos, há uns bons anos atrás, né, a gente não era nem nascido, ele teve uma lei seca que proibiu a venda de álcool em qualquer momento. Gente, isso quase gerou uma guerra no país. Imaginem hoje aqui no Pará, o governador Helder determinando que durante a pandemia seja proibido a venda e consumo de álcool. Rapaz, as pessoas vão se revoltar mais do que se revoltam por causa do lockdown, né? Então, é interessante a gente imaginar que existe também, né, um grande poder econômico, principalmente dos fabricantes, por trás do consumo dessas substâncias, né? Então, olha só que coisa interessante. Eu estava vendo um depoimento, né, de um cientista político que fala sobre o vício em álcool e drogas, que ele falou o seguinte, que antigamente se fazia o consumo de muita cerveja, né? E havia uma dinâmica de propaganda muito grande sobre isso. E olha que interessante, eles falaram que dentro dessa transição, né, que houve, onde as mulheres começaram a beber mais do que os homens, ele falou que isso foi uma construção proposital. Vocês sabiam disso? Porque o que foi que aconteceu? Socialmente, o fato da mulher ser mais distante, né, estava relacionado até mesmo ao consumo da própria cerveja. Porque, historicamente, né, não é uma regra geral, a mulher não gosta muito de beber esse tipo de bebida. Ela prefere bebidas destiladas. O que foi que aconteceu, gente, na sociedade que fez a mulher impulsionar o consumo? Propaganda de novas bebidas, gente, né? Então, o que foi que a gente começou a ver? Começaram a vender aquele famoso Ice, começaram a vender aquela Skol não sei o que, Senses. Hoje nós temos o gin, ou seja, surgiu uma variedade muito maior de consumo, que apropriou os indivíduos de um consumo muito mais variado e prático, né? E isso transformou esse cenário epidemiológico que nós já tínhamos, né? Essas características, como está aqui no nosso slide, acabam colocando em risco a vida de muitas pessoas, né? E esse risco, gente, ele é direto e indireto, né? Quando nós falamos do risco direto, eu vou dar um exemplo para vocês. O álcool, como a cerveja e o vinho, eles podem causar benefícios ao corpo, né? Então, hoje é recomendado que uma pessoa tome um cálice de vinho todo dia. Isso estimula o sistema circulatório, por exemplo. Mas, gente, um cálice não é uma taça. Um cálice é um copo muito pequeno, né? Onde você toma um vinho. A cerveja estimula também o sistema circulatório, ajuda também, funciona como diurético, porém, nós temos outras drogas, como é o caso do tabaco, que não trazem nenhum tipo de benefício ao corpo. Ao contrário, uma pessoa que fuma, a cada tragada que ela dá no cigarro, ela mata um alvéolo pulmonar, né? Então, não existe essa história de, olha, professor, o fulano fuma há 20 anos, ele não tem nada visível, né? Mas se você for avaliar microscopicamente os alvéolos pulmonares, ele já perdeu vários, né? Isso é uma coisa interessante de falar, gente, porque ocorre o seguinte, se a gente for perceber, isso é uma outra coisa muito singular, né? Como é que hoje na nossa sociedade existem pessoas que fumam e bebem há 30 anos e não tem nada? Não tem mancha no pulmão, não tem nada no corpo. E pessoas que fumam há 10 anos estão desenvolvendo câncer de pulmão. Isso, além de ter uma relação direta com a quantidade, né, com o fluxo do uso dessas drogas, também tem a ver com a característica genética das pessoas, né? Então, isso não tem a ver, porque ele é homem, ele é mulher. Não, isso é uma característica de quantidade e genética.
tá bom? Olhem só. Sendo um dos fatores estressantes a espelhar o sistema econômico contemporâneo e seu ciclo da sociedade de consumo. Quando a gente fala de fator estressante, olha que interessante, o álcool, né, e as outras drogas, eles são utilizados como método de fuga, né? Então, às vezes, tem pessoas que numa sexta-feira, por exemplo, falam assim: nossa, eu estou muito cansado, eu tive uma semana muito estressada, eu quero tomar uma cerveja, né? Ah, olha, hoje eu estou de saco cheio de tudo, eu preciso beber alguma coisa. Eu acho que vocês já viram isso em colegas, ou até mesmo vocês já tiveram atitudes como essa. Qual é o grande problema deste exemplo que eu dei para vocês? Tem dois problemas aí muito importantes, que um deles, inclusive, envolve a criança e o adolescente. Primeiro problema é que você condiciona o corpo a sempre interpretar que no momento de dificuldade a gente deve consumir álcool. Estou estressado? Vou beber. Estou ansioso? Vou beber. Estou com raiva? Vou beber. Qual é o grande problema disso? É porque você, entre aspas, né, começa a associar o sofrimento ao álcool, porque ele vai ajudar você a modificar aquele estado de espírito. E lógico que quanto mais agregado ao seu corpo e aos sentimentos o álcool tiver, mais difícil é de você abrir mão dele. Vou dar um exemplo. Eu não sei quem daqui da sala bebe, por exemplo, mas eu tenho certeza que não é ninguém alcoólatra nem viciado. Mas às vezes as pessoas passam 2, 3 semanas sem tomar uma cervejinha, alguma coisa, fica se sentindo meio, né? Caramba, faz tempo que eu não bebo. Isso, né, mostra como o corpo, quando já está habituado, ele sente a falta do álcool, tá? O outro problema que eu disse para você, gente, dentro desse fator estressante, é que a criança, ao ver os pais dentro desse comportamento, ele começa a acreditar na veracidade daquele ato, né? As crianças, principalmente aquelas até 6 anos de idade, elas realizam um comportamento chamado de identificação projetiva. O que é isso? Ela pega os valores dos pais, do pai e da mãe, e quer tomar como próprios. Então é nessa fase que a criança quer colocar o sapato do pai, quer colocar o sapato da mãe, quer usar a roupa da mãe, a roupa do pai, porque ela quer ser igual aos pais, né? E quando ele observa esse comportamento, né, de usuário do álcool, ele entende aquilo também como algo que ele deve vivenciar, né? Aí tem gente que pergunta assim: professor, isso significa dizer que os adultos devem evitar o consumo de álcool na frente de crianças e adolescentes? Gente, eu vou dizer a verdade para vocês. Seria interessante se isso acontecesse, né? Mas só que a gente precisa entender que não são só os pais que estimulam o consumo de álcool. A própria mídia faz isso. Então, se o pai e a mãe, por exemplo, evitam consumir na frente dos filhos, ele vai ver na casa de um colega, ele vai ver na televisão aqueles comerciais que envolvem isso, e aí acaba que vai se sentir também incentivado a esse consumo. O que é interessante é os pais tentarem orientar, muitas vezes, sobre a representatividade daquilo, né? Então, olha, eu conheço pessoas que todos os dias, quando chegam em casa, tomam uma latinha de cerveja, né? Ó, todo dia que eu chego à noite do trabalho, professor, eu vou lá e tomo uma latinha de cerveja. Isso é um tipo de consumo que vai espelhar na criança um consumo habitual. Por exemplo, professor, meu pai toma cerveja todo dia, por que eu não posso tomar? Né? E antigamente, há 10 anos, 15 anos atrás, a bebida alcoólica praticamente só era utilizada dia de sexta, sábado e domingo. Hoje em dia não tem, né? Vocês percebem que hoje se consome álcool de domingo a domingo. Segunda, terça, quarta, isso não tem mais uma representatividade para nós, tá? Olhem só, as drogas lícitas e
ilícitas são um dos principais problemas de saúde pública mundial, tá? As drogas, principalmente as lícitas, como álcool e tabaco, carregam os maiores índices de mortalidade, bem como os de violência urbana e no trânsito, bem como são as primeiras responsáveis pelo absenteísmo ao trabalho e seu custo social. Gente, quando a gente fala do uso global de álcool e outras drogas, nós precisamos entender que o vício, né, e todos esses problemas que eu relatei até agora para vocês, eles ocorrem em todos os países do planeta. Isso ocorre no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na África, seja lá onde for. Ele não está agregado a uma condição socioeconômica. Países pobres, países ricos, países em desenvolvimento, todos são marcados pelo vício de álcool e drogas. Porém, em alguns países, existe uma caracterização desse vício. Por exemplo, na Europa, o vício maior são no que nós chamamos de drogas sintéticas, ou seja, aquelas drogas criadas em laboratório, né? Já na América do Sul, nós temos um vício maior em álcool, né? Em drogas mais naturais, como é o caso da maconha, tá bom? Então, isso é só um desenho, gente, né? Um pouco até geográfico sobre esse consumo que nós temos. Vamos continuar aqui, só passar as lives de vocês. Bom, e as drogas e a contemporaneidade, né? O aumento no consumo de drogas reflete as transformações atuais do mundo em termos de tempo e espaço. Decorrentes das mudanças nas estruturas produtivas e no mercado financeiro, o que acarreta mudanças profundas no modo de ser contemporâneo. Então, pessoal, se a gente parar para pensar hoje, por que será que nós estamos presenciando uma facilidade maior no consumo de álcool e outras drogas dentro do cenário entre crianças e adolescentes hoje em Belém do Pará? O que é que está envolvendo, né, esse sistema contemporâneo, essa estrutura de tempo e espaço? O que acontece, gente, é que hoje o jovem ele está em um cenário social que muitas vezes facilita ele ao consumo desse uso de álcool e drogas, né? Por exemplo, antigamente, historicamente, nós sempre tivemos uma sociedade um pouco mais machista, patriarcal, né? E o homem, quando saía para trabalhar, a mulher, a esposa, ficava responsável pelo lar e pelos filhos. Isso condicionava a mulher a fazer um acompanhamento um pouco mais próximo desses filhos. Com a globalização, o desenvolvimento social, a mulher ela começou a adotar um novo comportamento, uma nova postura, né? Ela venceu alguns muros, né, do preconceito e começou a se inserir no mercado de trabalho. Então, hoje, a mulher, ela não tem, algumas ainda tem, né, mas a gente teve uma quebra nesse padrão de visão da mulher apenas como dona de casa, né, esposa, e ela foi ganhando seu espaço no mercado de trabalho, né? O jovem, hoje, que tem pai e mãe que trabalha fora, a gente precisa entender que vai haver algum momento onde ele vai ter que realizar suas atividades sozinho, né? Então, quanto mais os pais estão distantes dos filhos de todas as formas, seja fisicamente e até através dos relacionamentos, maior é a potencialização dele procurar o álcool através de influência. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez todos vocês aqui da sala já tiveram algum amigo, colega ou conhecido que ofereceu álcool a vocês, que ofereceu tabaco a vocês, ou ofereceram outras drogas até mesmo ilícitas, né? Isso, gente, está presente em todos os locais. Isso está presente na escola, isso está presente na universidade, isso está presente lá na academia,
Isso está presente em todo local, né? E nós estamos hoje com um pensamento adulto, né? Por exemplo, muitos pais pensam o seguinte: não, olha, meu filho, ele é muito entendido. Não, eu não preciso nem conversar com ele. Ele sabe que ele não tem que fazer isso. Isso, gente, é uma conversa perigosa, né? Falar dessa forma é você botar as esperanças dentro do seu filho, sabendo que ele pode sim errar. Então, os pais precisam manter uma relação muito próspera e íntima com seus filhos para a gente evitar é, essas inúmeras situações que nos envolvem, tá bom? E olha que coisa interessante. Tem uma frase aqui embaixo do nosso slide que está escrito assim: hoje, a ênfase ela está nos valores da instantaneidade. O que significa instantaneidade, né? São valores do aqui e do agora, né? Ou seja, as pessoas estão preocupadas simplesmente em viver o agora. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós encontramos um grande número de jovens que não possuem um projeto de formação pessoal. Então, por exemplo, professor, eu quero estudar, eu quero me formar, aí eu quero fazer isso, eu quero poder fazer aquilo para poder fazer isso, né? Estão muito preocupados com o momento em que vivem. Estão muito preocupados com a imagem que refletem nas redes sociais. Estão preocupados em agradar alguns amigos, né, sem motivo algum. Tipo, não, todo mundo aqui bebe, eu vou beber então para não me sentir diferente, né? Então, essa característica toda, a gente tem potencializado ainda mais o uso. E aí existe uma coisa ainda mais preocupante dentro desse cenário todo, que é o seguinte: antigamente, o jovem e até mesmo o adulto, eles bebiam apenas para diversão, né? E hoje, muitos desses indivíduos estão bebendo para ficarem alcoolizados, né? Então, hoje a gente vê um discurso, né? Tem gente... Hoje não, porque a pandemia tem, né, freado um pouco isso. Mas a maioria das pessoas fala assim: hoje eu vou beber até cair, né? E é interessante essa frase porque o que ocorre hoje em dia entre jovens, né, jovens adultos, adolescentes, é que consumem bebida alcoólica e outras drogas sem um freio, né? E acabam se expondo a relações de perigo. Quais são essas relações de perigo? Acidente de trânsito, relação sexual desprotegida, que leva a infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada, abuso sexual, né? E a violência. Por quê? Porque, gente, o álcool, ele é uma droga que libera adrenalina ao corpo, né? Ela é uma droga que pode ser considerada entorpecente também, né? Então, o que é que acontece? O homem, assim como a mulher, quando eles bebem, eles acabam ficando muito mais propícios a acreditarem que eles podem fazer alguma coisa, que eles são isso, que são aquilo. E é por isso que o homem, quando ele faz uso de bebida alcoólica, a gente vê muito em festa, briga, né? Porque o homem ele acha que ele pode mexer com aquela mulher, porque ele acha que ele pode bater em todo mundo. E aí o álcool acaba gerando esses comportamentos mais aleatórios. Bom, olhem só, ele gera uma cultura do descartável, onde todas as experiências da vida são percebidas sob essa ótica. Descartar valores, estilos de vida, relacionamentos, apego a coisas e as próprias pessoas. Então, gente, essa ainda contemporaneidade, esse valor social que nós vivemos hoje, ele é muito imediato, né? As pessoas estão muito preocupadas com esse imediatismo, né? Estou em sofrimento, quero logo beber para melhorar. E às vezes não procuram um método mais eficiente de lidar com seus problemas, entre outros, tá bom? Gente, sabe, até agora está tudo tranquilo? Estão conseguindo ouvir alguma pergunta? Sim ou não? Tudo certo, professor. Tem umas falhazinhas, mas como ele falei, dá para entender. Pelo menos eu estou conseguindo. Perfeito.
E, Sávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estão conseguindo ver o slide perfeitamente também, né? Sim, professor. Tá, porque estava meio cortado aqui para mim. Tá ótimo, vamos continuar. Então, olhem só, ainda falando sobre esse aspecto de drogas e contemporaneidade, né? Nós temos aqui algumas quebras desses valores que habitualmente nós falamos ainda há pouco, né? Então, olhem só, o desdobramento dessa situação é a modificação da experiência da produção da subjetividade. Ficou meio confuso nessa frase, mas vamos lá. O que é a subjetividade? A subjetividade é aquilo que é inerente a cada um de nós. É o meu comportamento, o meu pensamento, os meus anseios, as minhas vontades, né? Isso está relacionado à subjetividade, né? Eu aposto que vocês possuem as construções de si. Então, eu quero poder trabalhar, eu quero crescer para fazer aquilo e tudo mais. Curiosamente, as drogas, de maneira geral, principalmente as ilícitas, né, como é o caso da cocaína, do crack, entre outras, elas causam uma quebra na subjetividade. Isso é um problema mental já relacionado, né, ao uso dessas drogas. Então, as drogas, quanto mais fortes elas são, maior é a capacidade de agirem, né, na estrutura da personalidade e alterarem essa percepção de subjetividade. Então, olha só, o cara ele estava estudando muito porque ele queria fazer um curso na faculdade, começou a beber, se perdeu. Né? Você já viu esse discurso falado do Nietzsche? Ele não se perdeu necessariamente porque ele queria, né? Ele se perdeu porque o álcool e outras drogas acabam alterando algumas funções psíquicas, gerando essa subjetividade. E o que é essa perda? É a quebra da história, né, da sua própria história de vida, de uma possibilidade de um futuro e o projeto de ser, né? E aí, gente, nós temos uma representação econômica e social das pessoas que vivem essas situações. Então, Karl Marx já dizia que o homem ele é identificado na sociedade pela sua força de trabalho, né? Então, socialmente, o indivíduo que ele se torna inapto ao trabalho, né? Ele acaba perdendo posição social e acaba ficando deslocado dentro de um grupo social, né? Essa perda de subjetividade, ela é o reflexo daquele comportamento que a gente falou no slide anterior, do prazer imediato, né? O que vale é o aqui e o agora. E isso leva a um vazio existencial. O uso do álcool no início, ele é uma coisa que deixa as pessoas assim muito, poxa, olha, legal, né? Eu estou consumindo álcool, eu estou aqui com meu grupo de amigos, estou feliz, perfeito. Quando o uso desse álcool ou até de outras drogas se torna um vício, uma doença, não pensem vocês que o cara que está fumando aquele crack, né, que está usando a cocaína, ele está ali morto de feliz, né? Tipo, nossa, olha, estou muito feliz. Não. Eles apenas estão saciando um vício corporal. Tanto, gente, que a maioria das pessoas que são usuárias, possuem o vício em drogas, elas relatam que, olha, eu queria tanto parar com isso. Muitos relatam isso. Poxa, eu precisava tanto de ajuda, mas o vício é o vício. Você não consegue simplesmente largá-lo de mão. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: o vício pode ocorrer com qualquer substância direta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que são viciadas em café, né, por causa da cafeína. Tem pessoas que são viciadas em Coca-Cola, em chocolate. Então, tudo isso é um vício, tá bom? Essas são as determinantes antropológicas
para o padrão de uso abusivo de drogas na contemporaneidade, né? Vamos passar aqui os slides. Vamos ver agora qual é o conceito que nós temos de drogas, né? As drogas, esse termo é utilizado para designar todas as substâncias químicas que alteram as funções do organismo vivo, resultando em mudanças fisiológicas e ou comportamentais. Gente, alguns anos atrás, eu acho que isso foi há uns 7 anos atrás, mais ou menos, 6 anos, um negócio assim. Acho que por aí, uns 5 anos. Houve uma história no Colégio Santo Antônio. Eu acho que vocês sabem qual é essa escola, né? Fica ali perto da Examais, inclusive. E o que foi que aconteceu? Teve um aluno de lá que ele fez o uso de gás de desodorante. Ele apertava, né, o fim do desodorante para sentir, né, o cheiro do gás do desodorante. Ele morreu fazendo isso, né? O gás, de maneira geral, ele é um entorpecente também, né? Historicamente, eu vou dizer uma coisa para vocês, o gás, ele não tem cheiro, ele não tem cor. Então, antigamente, em algumas casas, quando esqueciam o fogão ligado, a família inteira, às vezes, morria sem saber que o gás estava ligado. Então, adicionou-se, né, esse elemento do enxofre ao gás, e hoje, quando está vazando gás lá na cozinha, a gente sente logo o odor. Isso ajuda a nos proteger. Mas isso mostra para vocês como a atualidade, né, essa questão da velocidade da informação tem feito as pessoas, né, se aventurarem na utilização de novas substâncias consideradas, né, também substâncias químicas, né? Um exemplo muito famoso é que ao longo de um período histórico, os índios na Amazônia, eles utilizavam alguns chás, né? Inclusive faziam como é que eu posso dizer para vocês? Realizavam um encontro religioso onde eles utilizavam uma secreção da pele de um sapo que era utilizada como um método entorpecente, né? Isso, quando ficou conhecido pela sociedade, assim já a sociedade civil de maneira geral, as pessoas começaram a se apropriar, né, dessa cultura indígena simplesmente pelo prazer. Os indígenas, de maneira geral, utilizam isso em eventos religiosos, né, cultuando determinados deuses ou forças da natureza. E já a nossa cultura se apropriou simplesmente pelo prazer, né? Então, isso nos mostra como, né, nós vivemos em um critério social em busca simplesmente do prazer, né? Que leva a, infelizmente, a presença desses vícios. Tá bom? Vamos continuar com nossos slides. Bom, qual é a diferença entre medicamento, remédio e droga de abuso? O medicamento, ele é toda droga com utilidade terapêutica cientificamente comprovada. Então, olha só que interessante, gente. O medicamento, ele é considerado uma droga, tá? Só que ele tem uma função terapêutica comprovada. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Será, né, que esse medicamento que eu utilizo, se ele for em excesso, ele pode me viciar? Claro, gente, né? E isso existe. Então, existem jovens hoje em dia, você percebe, né? Tem gente que vai para a faculdade, tem gente que vai para o convênio, para o ensino médio, e sempre tem um remédio na bolsa. Tem pessoas que fazem uso de medicação todos os dias, principalmente analgésicos. Se vocês perceberem, tem pessoas que falam assim, não, para eu dormir bem, eu sempre tomo um remédio para enjoo, eu sempre tomo um analgésico para eu dormir. Isso é um vício, né? E vocês querem saber de um vício muito famoso que nós temos que envolve medicamento hoje em dia? É o vício do Nelsoro. O pessoal chama também de Sorine. Vocês já ouviram falar, né? É um tipo de substância utilizada para lavar, né, o nariz. Gente, tem pessoas que são viciadas nisso, que
falam assim, não, professor, eu só consigo respirar se eu colocar isso no nariz. Isso é um vício, tá bom? O remédio é tudo o que provoca alívio de um sinal ou um sintoma. Já a droga de abuso, ela é uma droga utilizada com finalidade intoxicante, geralmente utilizada de forma descontrolada e leva ao uso de risco ou à dependência. O que diferencia um medicamento de um veneno é a dose em que ele é usado, tá? Então, gente, todos os elementos que nós falamos aqui são elementos capazes de viciar o indivíduo, seja ele uma criança, um adolescente ou um adulto, tá bom? Outra coisa curiosa para entender, pessoal, é o seguinte, só para vocês terem ideia sobre um dado, né? A mulher, quando está grávida, né, que ela faz o uso de álcool, drogas, a criança, ao nascer, ela é muito mais enfraquecida e chorosa. A criança, ela sente a falta, olha só que interessante, ela sente a falta da presença daquela droga no seu próprio corpo. É como se a criança nascesse com uma síndrome, né, de abstinência. Ela chora, ela necessita da presença daquela droga. Então, vocês percebem como isso vira um grande problema social, né? Bom, e o conceito que nós temos de substâncias psicoativas, né? Toda droga que, quando absorvida pelo organismo por diferentes vias, seja ela oral, endovenosa, inalada, etc., provocam modificações no funcionamento do sistema nervoso central. Essa situação provoca mudanças no estado de consciência e na percepção do usuário, alterando o comportamento, o humor e ou a cognição, uma vez que as referidas substâncias podem atuar como depressoras, estimulantes ou perturbadoras do sistema nervoso central. Quando usadas de forma abusiva, são chamadas de drogas de abuso. Isso significa dizer, gente, que nós temos uma diferenciação, nós temos tipos de drogas, né? Ou de substâncias psicoativas. Vamos falar aqui de cada uma delas. Bom, em primeiro lugar, nós temos o que nós chamamos de drogas depressoras do sistema nervoso central, tá? A maioria das drogas depressoras, gente, elas não deixam o indivíduo, vamos dizer assim, triste, né? Como o próprio nome diz. O que é que ela faz? Elas são drogas que inibem as funções psíquicas, têm uma ação relaxante ou calmante. Elas são drogas que, quando você ingere, ela acaba estimulando você a uma atividade, mas depois ela deprime o sistema nervoso central. Qual é o maior exemplo conhecidíssimo socialmente que nós temos? É em relação ao consumo do álcool, né? Por quê? Porque olha só que interessante. O indivíduo, quando consome álcool, ele fica muito mais agitado, né? Muito mais para frente. E ele consome álcool, consome, até que ele dorme. Vai lá, tá bêbado, né? O que é que acontece? O álcool, ele está na sua característica, né? Mais ativa. Quando o efeito do álcool passa no corpo, ele causa uma reação depressiva no sistema nervoso central. Sabe o que é que acontece? O cara, quando acorda de ressaca, o que é que ele fala? Não, olha, eu nunca mais bebo na minha vida. Não, olha, não estou brincando, não. Eu não vou mais beber. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Poxa, eu não vou mais para lá. Ou seja, ele causa esse comportamento que comumente a gente vê nas pessoas. Aí quando melhora, né, 24 horas depois, tem gente que já está bebendo de novo, né, e não está muito preocupado com isso.
Alguns exemplos desse tipo de droga são o álcool, os ansiolíticos, a heroína, inalantes e etc. Os ansiolíticos, né, eles são drogas utilizadas como tranquilizantes, né? Então, por exemplo, o Rivotril, ele é um ansiolítico. Por que eu citei o exemplo do Rivotril? O Rivotril ele se tornou uma droga, né, de livre utilização na nossa sociedade. Significa dizer que, olha, hoje, por exemplo, tem pessoas que conseguem comprar Rivotril lá na feira do Ver o Peso, né, sem receita, sem nada. Existem pessoas que são viciadas em Rivotril e dizem que só conseguem dormir tomando um. Só que existe um grande problema, gente. O uso indiscriminado de ansiolítico, ele causa em longo prazo a demência, né? Então você está falando de uma medicação que muita gente fala, ele está me ajudando a dormir, mas na verdade não é isso. Ele a longo prazo está causando a dependência química, né? E a demência nas pessoas, tá bom? Então, gente, pessoas que fazem uso constante de medicamentos, isso é sim preocupante. E isso é um cenário que a gente tem que ficar atento. Vou dar um exemplo pessoal para vocês. Às vezes eu me preocupo com a minha mãe, porque a minha mãe, tudo ela quer tomar remédio. Se ela acordou indisposta, ela acha que ela vai adoecer, ela quer tomar antibiótico. Ela quer tomar não sei o quê, né? E isso a gente precisa ter um controle maior por causa dessas exposições, tá bom? Gente, outro tipo de droga, né, ou substância psicoativa, são as drogas estimulantes, né? As drogas estimulantes são aquelas que estimulam as funções psíquicas. Entre aspas, o cara fica ligadão, né? Tem ação tônica, revigorante e euforizante. Alguns desses exemplos são tabaco, anfetaminas, êxtase, cocaína, crack, cafeína e etc. O mais famoso de todos é a cafeína, né? Muitas pessoas tomam o café para se sentir melhor, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, por exemplo, gente, eu não gosto de café. E todas as vezes que eu tomei café, eu nunca me senti extremamente ativo. Esse negócio, vou tomar café à noite e não vou conseguir dormir. Comigo isso não funciona, né? Não sei com vocês. Mas o que é importante a gente falar? O fato de uma droga ser estimulante significa dizer que ela vai potencializar, né, as funções do corpo. Inclusive, né, ela vai causar o aumento do batimento cardíaco, tá? Então, eu acho que vocês já perceberam que existem muitos exemplos de pessoas que vão para a festa, fazem o uso de êxtase e acabam morrendo. Inclusive, nós tivemos um exemplo alguns anos atrás aqui em Belém, que foi até o filho do dono do líder, né? Que foi para uma festa, fez o uso de drogas e faleceu no local. Existe uma associação dessas substâncias psicoativas, né? De algumas substâncias químicas, que não deve ocorrer de jeito nenhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que vocês talvez nem saibam disso, mas não é recomendado de forma nenhuma você utilizar bebida alcoólica com energético. Gente, olha que interessante. Não é para utilizar bebida alcoólica com energético. Hoje em dia, praticamente só utiliza-se energético com bebida alcoólica. O cara vai tomar uma vodka, ele pede um energético, ele vai tomar um uísque, ele toma um energético, né? Isso aumenta em muito a produção, né, a velocidade de função do coração. E aí até o jovem mais saudável, aquele mais jovem, aquele mais forte, acaba que o coração não aguenta esse trabalho contínuo e infelizmente evolui ao óbito, tá bom? Isso daí, gente, é curioso, porque eu vou dizer uma coisa para vocês que é o seguinte: entre os homens jovens, né, adolescentes, jovens adultos, tem aumentado o número de estimulantes sexuais, né? Então, às vezes, o jovem ele nem precisa disso,
aí ele toma um Viagra, por exemplo, o coração dele já está muito mais forte. Aí ele vai para uma festa, mistura isso com álcool energético, o coração não aguenta. Literalmente, gente, o coração explode, né? Um vaso rompe, ele infarta, e é um infarto imediato, não tem como salvar. Ele morre na hora, tá bom? Bom, outro exemplo que nós temos aqui são de drogas consideradas drogas perturbadoras ou alucinógenas, né? Essas drogas perturbadoras, elas sempre provocaram uma curiosidade muito grande nas pessoas, principalmente por essa característica de alteração de função psíquica, né? Elas têm uma ação confuncional, né? Ou seja, são exemplos LSD, maconha, o chá de cogumelos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Todo o cogumelo, tá? Não esqueçam isso que eu estou falando para vocês. Todo tipo de cogumelo, ele possui uma substância alucinógena. Alguns têm essa substância em uma quantidade tão pequena, que mesmo a gente comendo 5 quilos desse cogumelo, nós não vamos ter alteração nenhuma. Tá? Inclusive, a gente consome cogumelo na alimentação. Em contrapartida, alguns cogumelos utilizados até mesmo na culinária, eles possuem ação alucinógena. Quando não tratados corretamente, quando cozidos, né, não corretamente, eles podem causar um efeito alucinógeno, né? E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma coisa muito estranha. Eu tive a oportunidade de ir uma vez a um restaurante japonês, que não era aqui, e eles eram especialistas, né, em cogumelos e tudo isso. E lá tinha uma opção de um prato, né, com cogumelo que passava por um cozimento não tão intenso. Então ele tinha essas substâncias ainda ativas nele, né? E aí eu pedi para experimentar, né, jantei, comi, e gente, é uma sensação fora do comum, né? É como se você, sei lá, não tivesse na sua realidade, né? É uma sensação extremamente, né, diferente. E aí o que é que acontece? Eu digo para vocês o seguinte, como eu disse para vocês, nas tribos indígenas, isso é representado por um simbolismo religioso, né? E não como um vício. E infelizmente isso chegou até aqui através do vício veterinário. Dentro dessas nossas drogas perturbadoras, né, alucinógenas, nós temos a famosa maconha, né? E que hoje enfrenta uma discussão imensa em relação à sua legalização. Não sei se vocês são contra ou a favor, mas hoje a maconha também está associada a tratamentos médicos muito importantes, né? Como é o caso da epilepsia, né? Então, a maconha, ela não vem para ser representada apenas como uma droga que quer matar pessoas, que quer viciar pessoas, não. Ela também tem seu fundo farmacológico que ajuda muitas pessoas também a tratarem determinadas doenças, tá bom? Gente, eu queria pedir para vocês só um minuto, só para eu beber uma água, eu já volto.